diferenciação, a gente tem uma sequência de multiplicações, né, de mesma base. Então, por exemplo, quando eu tenho 2 ao quadrado, significa que eu tenho 2 vezes 2. E eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Por exemplo, 8 ao quadrado. Eu vou ter 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, a gente pode ter diferentes valores para o expoente, né? Este número que vai aqui, a gente chama de expoente. E quando o expoente é 2, a gente dá o nome, né? A gente fala ao quadrado. Quando o expoente é o 3, a gente fala cubo. E quando o expoente é 4, 5, 6, a gente vai falar 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência. Eu vou escrever aqui no cantinho para vocês se lembrarem, né? Então, por exemplo, 3. 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Agora, se eu já tivesse, ó, 3 elevado a 4, vou chamar de 3 elevado à quarta potência. Então, olha só, né, apenas um exemplo. Quando eu tenho 3 elevado ao quadrado, a gente fala simplesmente 3 ao quadrado. 3 elevado à terceira potência, a gente vai chamar de 3 elevado ao cubo, ou 3 ao cubo. 3 elevado à quarta potência, a gente escreve dessa forma mesmo. Então, quando eu tenho 3 ao cubo, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, porque eu vou fazer 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Um erro muito comum que os alunos cometem é que quando eles têm, por exemplo, 2 elevado ao cubo, é muito comum a gente ver os alunos fazendo 2 vezes 3, que daria 6. Mas isso aqui está errado, porque 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque para não cometer um erro como esse, né? Às vezes a gente está no meio de uma operação, no meio de uma expressão numérica, e a gente tem uma potência ali, e, né, na hora de fazer ele correndo, o que que acontece? Acaba fazendo 2 vezes 3 e coloca 6, e vai errar a expressão, né, por conta dessa falta de atenção mesmo. Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso daí, tá bom? Esse daqui é o princípio básico da potência, e além desse tipo de operação, a gente pode usar algumas propriedades de potência para poder resolver alguns exercícios. Então, por exemplo, quando eu estou adicionando várias potências, quando eu estou multiplicando potências, quando eu estou elevando essas potências ao quadrado, por exemplo, né? Tem um número na potência e elevo esse número ao quadrado. Então, o que que acontece? A gente tem algumas propriedades que, quando a gente lança a mão delas, quando a gente usa essas propriedades, a gente acaba tendo a gente acaba facilitando o nosso trabalho, né, de resolução de exercício, uma vez que elas ajudam a simplificar essa resolução. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das propriedades de potência que seria bastante interessante vocês saberem antes de começarem a fazer, né, os exercícios.
Aqui eu trouxe para vocês verem algumas propriedades de potência que facilitam bastante a nossa vida quando a gente está trabalhando, né, com as potências. Então, por exemplo, a primeira propriedade, que é a propriedade de produto de potências de mesma base. Então, vamos supor, eu tenho um número qualquer, sei lá, 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao cubo. Então, veja, se eu tenho as minhas bases iguais, no caso aqui a minha base é o 3, né? A gente chama o 3 de base e esse númerozinho aqui em cima é o expoente. Então, se as minhas bases são iguais, eu mantenho as bases e vou somar os expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado à quinta potência. Essa é uma propriedade muito útil, a gente usa bastante ao longo, né, dos anos finais do ensino fundamental 2, no ensino médio, então vocês precisam saber. A outra propriedade tem a ver com o quociente de potências de mesma base. Então, eu vou usar aqui o exemplo do 3, né? Olha, 3 ao cubo sobre 3 ao quadrado. Então, a propriedade me diz que se eu tenho potências de mesma base que estão sendo divididas entre si, eu vou manter essa base e subtrair os expoentes. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 1. Ah, mas e se o meu expoente, o menor, estivesse em cima? Como ficaria, né? Faria a mesma coisa, olha. 3 ao quadrado sobre 3 ao cubo. Então, eu vou ter 3 elevado a 2 menos 3. E aí, a gente precisa lembrar que 2 menos 3 me dá como resposta menos 1. Então, como resposta, eu vou ter 3 elevado a menos 1. E aí, a gente precisa lembrar que 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 1/3, tá? Uma outra propriedade, né, que é bastante importante, é a propriedade da potência de uma potência. Então, se eu tenho 3 ao quadrado e tudo isso está elevado ao cubo, eu vou multiplicar os meus expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado a 2 vezes 3. E aí, eu vou ter 3 elevado a 6, que eu faço 2 vezes 3, certo? Então, aqui, olha, eu vou colocar o número da propriedade para ficar mais fácil a visualização, olha. Esse é o exemplo da P1, esse é o exemplo da P2, esse aqui, olha, é o exemplo da P3. E aí a gente tem aqui a P4, que é a potência de um produto, né? O que que significa isso daqui? Olha, P4. Nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho 3 vezes 2, tudo isso elevado a 5, por exemplo. Então, eu vou fazer uma distributiva dessa potência. Então, eu vou ter 3 elevado a 5, que multiplica 2 elevado a 5. E, por fim, na P5, o que que eu tenho? A divisão, né, de dois números que estão elevados a um determinado expoente. Então, 3 dividido por 2, tudo isso elevado a 4. Então, eu vou ter 3 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Henrique, eu fiz esse vídeo para você, que você estava com dúvidas. Espero que você tenha entendido. Manda um alôzinho, tá bom?